Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, o Vejam Só vai se debruçar sobre uma questão ligada ao cristão e ao Espírito Santo. Mas não tem nada a ver com os dons espirituais, como normalmente a gente faz ao tratar do Espírito Santo. Hoje, nós queremos tratar do Espírito Santo em relação ao pecado. Eu explico. Quando a pessoa se converte, ela sai do mundo, né, de pecados e vem para o Senhor Jesus. E aí o Espírito Santo vem fazer residência nela, produzir uma série de obras, né, que é a obra da salvação, entre elas a santificação. Mas pode acontecer, e às vezes acontece, que esse cristão começar a cometer pecados graves, né, se desilude com a fé, enfim, se desvia e começa a praticar coisas incompatíveis e de forma muito severa com a vontade de Deus. Como é que fica o Espírito Santo nestas circunstâncias? Ele estava lá residindo no cristão. Ele continua residindo nesse cristão e aí, embora seja o Espírito Santo, vai conviver com pecados grosseiros e graves, ou o Espírito Santo abandona essa pessoa por causa desse desvio, por causa desses pecados graves. É isso que nós queremos saber. O que a Bíblia ensina a respeito disso, para que a gente possa pautar a nossa conduta de acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. De que modo o Espírito Santo reage ao aos pecados grosseiros que alguém cometa. O que eu sei, e me lembro de cabeça, é que a Bíblia diz que o Espírito Santo é ciumento, né? Ele tem ciúmes de nós. Portanto, ele deve reagir. E a palavra também diz que nós não devemos nem entristecer e nem extinguir o Espírito Santo. Será que significa que ele pode nos abandonar? Qual é a sua resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para você. Basta que você se inscreva para os sorteios. O que a gente pede? Que você vote na enquete postada no site do programa, no vejamsó.com.br. Conosco para discutir esse tema, o pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção, mais uma vez viajando de Atibaia para São Paulo para participar do programa. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui de novo. Prazer sempre estar com vocês aqui. Você está morando em Atibaia, mas pastoreando em São Paulo? Sim, junto com o pastor Marcos Granconar. E onde fica a Igreja Batista Redenção? Na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, na Parada Inglesa, próximo ao Tucuruvi. Próximo de metrô, fácil de chegar. E o nosso site é www.igrejaredenção.org.br. O pessoal pode entrar lá, se conseguir ler tudo, assistir tudo que tem lá, merece um prêmio. Pode entrar lá e pesquisar à vontade. Tá bom, muito obrigado pela sua presença. Volta também ao programa, para nossa grande alegria, o pastor Leandro Quadros, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paz e graça, pastor. Paz e graça, reverendo. Que bom estar aqui com você novamente. E também com o pastor Thomas, satisfação conhecê-lo também. E obrigado ao telespectador que, com grande carinho, sempre tem aí nos escrito e acompanhado o Vejam Só. O pastor Leandro Quadros é conhecidíssimo pelo programa que ele mantém na Novo Tempo, né? Exato. A TV da Igreja Adventista. Temos o Na Mira da Verdade, sendo veiculado às segundas-feiras, 9 da noite. E na parte, eu não digo espanhol porque é muita pretensão, né? Mas em portunhol, terça, das 10h30 às 11h30, né? Muito obrigado pela presença do irmão. Satisfação é minha. Muito bem-vindo. O Obrigado. irmão pastor é a igreja local? Não, eu só trabalho na Rede Novo Tempo mesmo. Tá certo. Muito bem, vamos ver a matéria que apresenta o tema e em seguida conheceremos as posições a serem defendidas pelos nossos convidados no Vejam Só. A ação do Espírito Santo na vida do cristão é importantíssima. Independente da corrente teológica que você, que acompanha o Vejam Só de hoje, defenda, o Consolador tem papel fundamental. Porém, existem alguns detalhes
que sempre acompanham e trazem muitos questionamentos para aqueles que gostam de estudar teologia ou que apenas frequentam os cultos e as igrejas. E essas dúvidas surgem principalmente pela divergência de ensinamentos que temos. E quando falamos sobre a ação do Espírito Santo, essa diversidade ganha muitos contornos. Cada linha teológica defende um ponto de vista, muitas vezes completamente contrário ao outro. Hoje queremos estudar o seguinte ponto: o Espírito Santo pode deixar de habitar um crente por conta de pecados graves? Colocando assim de forma simples, uma das correntes teológicas responde da seguinte forma: não, o Espírito Santo nunca abandonará um cristão. Essa verdade é revelada em muitas passagens diferentes do Novo Testamento. Somente como exemplo, vamos ler o texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse versículo deixa bem claro que se alguém não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, então não é salvo. Portanto, se o Espírito Santo deixasse um cristão, ele perderia o seu relacionamento com Cristo e, consequentemente, perderia a sua salvação. Isso é contrário ao ensino sobre a segurança eterna dos cristãos. Tese essa muito defendida pelos calvinistas, em alguns casos também pelos arminianos. Porém, ainda existe muito debate em cima dessa questão. Para o calvinista, apesar do Espírito Santo nunca abandonar um crente, é possível que o nosso pecado apague ou entristeça o espírito, salientando que o pecado sempre tem consequências no nosso relacionamento com Deus. A ideia seria a seguinte: apesar de não sermos abandonados pelo Espírito Santo, os benefícios e a alegria de sua presença podem ser perdidos. Para uma vertente teológica mais ligada ao semi-pelagianismo, o cristão pode sim sofrer com o abandono do Espírito Santo, uma vez que ao pecar e não confessar, ou ainda que confesse, mas continue na prática do erro, essa pessoa perderia a sua salvação, como consequência do abandono do Espírito Santo. O cristão, então, está seguro? Será sempre habitado pelo Espírito Santo? Ou poderá sofrer o abandono do Consolador? Isso pelo tamanho ou gravidade do pecado. Existem consequências pelo pecado cometido, isso é certo. Então, não devemos ficar seguros. Precisamos ter cuidado para não deixarmos de ser morada do Espírito. São muitas perguntas. Espero que tenhamos tempo para respondê-las. Fique ligado, o debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Vamos começar a tratar do tema, questão do Espírito Santo e o pecado. Pastor Tomás Tronco, na sua primeira fala, o senhor responde como a pergunta do tema. Bom, a pergunta aborda um crente, vislumbra um crente verdadeiro. E esse crente verdadeiro, tendo sido selado, recebido o penhor do Espírito Santo, ele não o perde. O Espírito Santo, sim, pode se entristecer com seus erros e nós fatalmente caímos em erros, mas de forma alguma a salvação é retirada, o Espírito Santo, a garantia é retirada a partir de quando Jesus prometeu um novo modo de o Espírito Santo agir. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo, o Espírito de Deus deixando Saul. A gente vê Davi orando, não retires de mim teu Santo Espírito. A gente vê o Espírito Santo capacitando, habitando assim, ocasionalmente, temporariamente e instrumentalmente em algumas pessoas para capacitá-las para certas tarefas. Mas no Novo Testamento isso não acontece. Quando Jesus fala de que quem cresce nele, dele fluiriam rios de água viva,
Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, desse modo, ainda que o Espírito Santo no Antigo Testamento tenha tomado certas pessoas temporariamente, funcionalmente, Jesus prometeu uma atuação específica para a igreja e que começa desde Pentecostes. Quando essa atuação começa, o Espírito Santo que habita o crente, habita por toda a sua vida, é a garantia de que o que Deus começou, ele vai terminar. Esse foi o pastor Thomas Tronco, ministro da Igreja Batista Redenção. Vamos ouvir agora o pastor Leandro Quadros, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, e o senhor responde como a pergunta? Eu creio, pastor, que realmente é muito difícil o Espírito Santo abandonar o crente, mas eu ainda creio na possibilidade, por quê? Eu vejo que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o pecado é ofensivo para Deus da mesma forma, né? Então, em Isaías 59:2, diz que, falando do povo de Deus, né, diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E Hebreus 10:29 é dito que nós podemos ultrajar, ofender o Espírito. Agora, eu creio que é muito difícil o cristão chegar num nível, não é, pastor, que rejeite ao Espírito totalmente. Por quê? Ali em João 16:8, né, diz que o Espírito nos convence do pecado. Então, no próprio fato de um cristão, pastor, estar preocupado com a sua salvação, isso prova que o Espírito não o deixou. Então, eu creio na possibilidade, se o cristão soltar da mão de Jesus. Que Jesus diz em Lucas 21:19, né? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Agora, se o cristão permanecer em Cristo, mesmo cometendo pecados graves, eu creio na habitação do Espírito Santo nesse cristão. Até porque, reverendo e o pastor, ali em Levítico, né, que no antigo sacrifício que o povo de Israel efetuava, Deus ensinava a graça por meio daquele sacrifício. Então, quando o cordeirinho era morto, eles aprendiam que um substituto morreria por eles. E ali, em Levítico, do capítulo 1 ao 5, há diferentes sacrifícios para diferentes pecados. E há, inclusive, sacrifício para pecado voluntário. Olha que graça maravilhosa. No Antigo Testamento mostra-nos que há o sacrifício de Cristo, sim, inclusive para pecados voluntários, quando o crente se arrepende. Mas aí eu fiquei confuso. O Espírito Santo deixa de habitar o crente ou não? Só, pastor, na minha opinião, num caso, se o crente abandonar a mão de Jesus e seguir num processo de cometer o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito, que eu quero analisar um pouquinho depois. Mas eu creio, reverendo, que é muito difícil isso acontecer. Enquanto o cristão se arrepende, sim. Agora, eu creio que se ele rejeita Jesus, torna-se, por exemplo, eu quero tornar-me um ateu, não quero saber mais de religião nenhuma. E ofende ao Espírito constantemente. Eu creio que pode chegar num momento, não que o Espírito se separa dele, mas que ele vai tão longe do Espírito que a influência do Espírito não chega mais nele. Mas eu creio ser muito difícil isso acontecer, obviamente. Nós não podemos julgar, avaliar quem chegou no estado desse, só Deus, mas eu creio sim nessa possibilidade. Tá bom. E você aí de casa, o que pensa a respeito? Daqui a pouquinho a gente vai inquirir mais e melhor os nossos convidados, mas você tem que participar, né? Então é a sua vez agora. No vejamsó.com.br você encontra uma pergunta, que é a nossa enquete, que é a seguinte, vamos lá. O Espírito Santo pode deixar de habitar e depois voltar para a vida do crente? Tá, o Espírito Santo ioiô, né? Ele está lá no crente, o crente faz uma safadeza danada, resolve torcer para o Corinthians, então o Espírito Santo sai, aí depois ele se arrepende, o crente, não o Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo volta, e aí? O que você responde? Primeira resposta, sim, pois ele habita quando a vida da pessoa está em santidade. Então, o Espírito Santo deixa de habitar quando a vida da pessoa não está mais em santidade. O Espírito Santo não pode se contaminar com o pecado. Segunda resposta, não, pois uma vez que ele habite a pessoa, não sai mais, né? Ele está lá na pessoa, ele habitou a pessoa, então ele não sai mais. Terceira resposta é a minha, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete se habilita para o presente de hoje da Agrade, que nós acabamos de receber, é o livro do pastor Leandro Quadros, Espiritismo segundo a Bíblia, está aqui, né?
Inclusive, vai com a dedicatória do autor, já que o autor está presente. No fim do programa, quando a gente souber quem ganhou, ele já faz a dedicatória para você vencer. Ah, eu queria tanto ganhar o livro, como é que eu faço? É só votar na enquete. Ah, mas o programa é gravado. Vota todo dia. Todo dia você vai lá no site e vota na enquete. Até para a gente conhecer sua opinião sobre todos os temas, tá bom? Aí você está sempre inscrito ou inscrita para os sorteios. E por falar em inscrição, você sabe que o mês de julho já era, né? E em agosto começam as aulas da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Se não me engano, começam na última semana de julho. Dia 31 de julho já começam as aulas, segunda-feira. Não é essa outra. Então, trate de fazer a sua matrícula, tá? Liga na Grade, amanhã tem expediente, você liga e se informa direitinho. 0 operadora 11 31 15 08 19. Agora não tem ninguém lá, mas amanhã no horário comercial haverá a Carla e a equipe toda da Carla para atender você. Só ligar. 0 operadora 11 3115 0819. Se informa direitinho sobre os endereços da Grade no Brasil inteiro. São mais de 600 endereços para você estudar a Bíblia. Todas as filiais têm o curso bíblico. E estudar outras coisas também, até aula de canto. Nós estamos com aula de canto lá na Grade, não em todas as filiais, né? Aula de violino, para quem quer aprender a tocar, instrumento de orquestra. Tem curso de gestão eclesiástica, para quem quer arrumar a papelada da igreja e ter noções de como administrar uma igreja, né? Tem teologia, análise bíblica, tem um monte de curso lá. Você se informa, eu não vou lembrar, tá bom? 0 operadora 11 31 15 08 19 em São Paulo. Combinado? A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com você aqui no Vejam Só. Começamos agora o segundo bloco do programa Vejam Só, momento em que você aparece aqui. Olha, a gente vai continuar com a promoção no segundo semestre, tá? Então, se você quiser participar, continua fazendo a fotografia. Você que já mandou, quer mandar outra, pode mandar também. O endereço eletrônico é o facebook.com/programa Vejam Só. Você faz a foto com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia e identifica no Facebook quem é quem, tá? As pessoas que aparecem, se alguém bateu a foto e não estiver nela, põe o nome também, e também a cidade e o estado onde você mora. Na segunda-feira, dia 31, nós vamos fazer o sorteio, a foto premiada ganhará a enciclopédia Assuntos Teológicos, do pastor Jamierson Oliveira, ele é o organizador da enciclopédia, né, Estudos de Teologia, 3 volumes com o conteúdo teológico em linguagem para leigos, é uma enciclopédia preparada para pessoas que não puderam cursar teologia numa faculdade, né? É ótima para quem dirige pequenos grupos, células, aulas de escola dominical, ou quem se interessa pelos assuntos da Bíblia, tá bom? Quem quiser a enciclopédia e não ganhar, é só falar com o pastor Jamierson. Você entra no Facebook, você acha facinho, que com um nome desse é impossível não encontrar, né? O Jamierson Oliveira. O segundo presente é a diária de um final de semana lá na pousada Estrela Alpina, em Monte Verde, nas Minas Gerais, com direito ao jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo, lá da Missão Horizontes. A pousada Estrela Alpina fica num lugar fantástico. O pôr do sol, que é uma das atrações do lugar, as pessoas pagam para poder assistir ao pôr do sol. Todas as janelas da pousada são voltadas para o oeste, para o poente. Então você já está lá, né? E é lindo. E não só o poente não, viu? O nascer do sol, que nasce do outro lado, projeta na vista que você vai ter na sua janela um cenário maravilhoso da Serra da Mantiqueira. Olha, é coisa de Deus. É muito de Deus lá. E você ainda vai ter a oportunidade de conhecer a Missão Horizontes, que é uma missão seríssima que nós temos no país, tá bom? Fica lá em Monte Verde também. Bom, vamos lá, vamos às fotos. Primeira foto de hoje vem da capital do Rio. Quem fez a foto foi a Débora
E quem aparece é o José Maria e a Marta Cristina. Zé Maria e Marta Cristina assistindo ao Vejam Só e a Débora bateu a foto para eles. Que legal. Deus abençoe, boa sorte no dia do sorteio. Em São José dos Campos, aqui no caminho para o Rio de Janeiro, né? Em São Paulo ainda, é a Vera Lúcia que está conosco assistindo ao programa. Ô Vera, obrigado pela sua audiência. Fica na paz, boa sorte também no dia do sorteio. Ah, essa próxima fotografia, não vou falar o nome, vou dizer só que é de São Paulo. Pastor Elias Robson de Paula, pastor da Igreja Metodista Wesleyana, parceiro do programa Vejam Só. De vez em quando ele está aqui como debatedor, de vez em quando, várias vezes, né? E assiste a gente, olha lá. Obrigado pela sua audiência, pastor Elias, Deus abençoe. Boa sorte. Só não sei se a gente pode considerar o sorteio, né? Já que ele é da equipe, aí... Bom, vamos ver. Em Curitiba, capital do Paraná, nós temos a Ana Cleide e o Deolir da Guete, que assistem ao programa juntos. Obrigado pela audiência de vocês. Curitiba é a capital do Brasil, hein? Capital jurídica do Brasil, capital da moralidade brasileira, vamos chamar assim, né? Eu tenho orado bastante pela equipe do nosso irmão Dallagnol, que é cristão, e pelo juiz Sérgio Moro, né? Que estão tentando... Orando, e tem que orar mesmo, porque não é brincadeira, não. Um ósculo santo para vocês, Ana e Deoli. E a última foto foi tirada em Serrana, em São Paulo, interior de São Paulo, Serrana, a Jaqueline Andrade Machado, e quem bateu a foto foi a Elza, né? Lá de Serrana, no interior de São Paulo. Valeu, boa sorte para vocês, Deus abençoe no dia do sorteio, que vai ser na próxima segunda-feira, né? Fiquem na paz. Vamos lá. O dia... a tia está falando aqui no meu orelha, já me atrapalhou. Vamos lá. O tema de hoje, o tema do dia de hoje, é se o Espírito Santo deixa de habitar um crente por conta dos pecados graves. O pastor Tomás Tronco falou que não, porque ele é penhor. Mas não existe penhor temporário, pastor? Para Deus, não. Pode até ser que algum homem penhore sua palavra, penhore algo e seja infiel para com ela. O próprio propósito da concessão do Espírito Santo, da outorga do Espírito Santo, é Deus mostrar sua fidelidade. Talvez comparando com o que ele fez com Abraão. Quando Abraão, já depois de mais de 20 anos esperando o filho, ele pergunta: como saberei que vou herdar essa terra? E aí Deus faz ele fazer um rito, que era um contrato do passado, dividir animais. Deus não precisava daquilo, mas ele quis fortalecer a fé do cansado Abraão. E no Novo Testamento, o Espírito Santo é dado como uma prova de que o que Deus começou, ele vai terminar. Aliás, os dois textos que são citados nesse caso, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, os dois são citados num contexto bem cristão. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, quando diz, não apagueis o Espírito, também diz, orai sem cessar, em tudo dai graças, não desprezei profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, todos esses conselhos para a vida cristã vêm junto com não apagueis o Espírito. Então, não está falando de alguém cujo Espírito vai embora, alguém que abandonou o Espírito, alguém de quem o Espírito Santo não tem mais relacionamento. Ele está falando para se deixar guiar pelo Espírito Santo, o que vai levá-lo à oração, à gratidão, ao julgamento das coisas, a escutar a palavra, a se abster do mal. Assim como aquele outro texto que fala sobre não entristecer o Espírito, né? Em Efésios 4, que diz assim, no qual fostes selados para o dia da redenção. No mesmo texto que fala que ele pode se entristecer, diz, vocês foram selados. Esse selo é um selo de propriedade. É um selo de propriedade que ninguém toma. Isso aqui é meu. É uma escritura de Deus. E alguém pode dizer o seguinte, mas é de Deus se ele permanecer com Deus. Mas quem faz permanecer não somos nós. Muitas vezes os evangélicos creem numa salvação pela fé, mas na manutenção dela pelas obras.
Isso não é verdade. O Judas 24, por exemplo, diz assim: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. E aí ele oferece glórias ao Senhor, mostrando que essa tarefa de nos apresentar imaculados não é nossa. Então, ainda que o crente se desvie, ainda que cometa pecados graves, e a gente tem alguns exemplos que superam a imaginação até dos ímpios daquele tempo. E Paulo mostra que ainda era um caso de um crente que seria punido, mas que seria salvo. Então, não existe nem perda de salvação de crente verdadeiro, nem perda do selo, do penhor que Deus deu para o dia da redenção, ou até o dia da redenção. O Senhor deu algo que Ele é fiel para manter. Bom, vamos lá. O pastor Leandro Quadros disse que Deus trata o pecado, ou o pecado ofende a Deus da mesma maneira, tanto não importa a época. Mas me parece que o irmão também diz que o Espírito Santo não abandona o crente. Qual a diferença da opinião do senhor em relação à do pastor Thomas Tron? Muito boa pergunta, reverendo. Eu concordo em parte com o pastor, e a nossa missão aqui é mostrar realmente a graça de Cristo, né? O que eu vejo? Eu vejo ali em Efésios 4, 30 e 31, por exemplo, tanto uma segurança para o cristão, como uma leve advertência. Em que sentido? A segurança de que o cristão que aceitou a Jesus, ele é selado com o Espírito, mas eu vejo uma pequenina advertência: mas não entristeça o Espírito. Então, eu vejo sentido nessa declaração, né, se há possibilidade real de o cristão dizer assim: ó, não quero mais seguir a Cristo. Eu vejo também relevância naquela declaração de Paulo em 1 Coríntios 10, 12, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Então, eu vejo um equilíbrio nesse texto. Primeiro, o cristão não pode ter medo realmente, reverendo, né, e pastor. O cristão que vive com medo de que o Espírito Santo o abandonou por causa de pecados, o cristão ainda não entendeu a justificação pela fé. Né? O Espírito Santo não depende de eu ser bonzinho para ele estar comigo. Agora, eu creio, mesmo que eu creia totalmente na graça, eu creio que há uma combinação entre o poder de Deus e o esforço humano para preservar o Espírito. Não salvação pelas obras, eu não creio nisso. Mas eu me baseio, pastores, nesse texto de Pedro em 2 Pedro 1, 10 em diante. Ó. Por isso, irmãos, redobrai de esforços para consolidar vossa vocação e eleição. Assim fazendo, não há perigo de cairdes. Então, ele coloca uma condição. Mesmo que, como o reverendo pastor bem falou, eu não posso me arrepender sozinho. Não depende de mim o manter-se totalmente a Cristo, porque Romanos 2,4 diz, né, que o Espírito que nos conduz ao arrependimento. Sem ele eu não posso nem pensar coisas boas. Agora, eu vejo um pouquinho aqui da atuação humana em permitir que o Espírito continue a sua obra. Então, se o ser humano permitir, o Espírito vai continuar até o fim. E como diz Filipenses 1,6, vai completar. Agora, se o cristão não fizer o que Pedro disse, redobrar para consolidar a vocação e a eleição, aí pode haver um perigo. Né? Bom, a gente vai tentar aprofundar isso mais ainda. Vamos ver o que o nosso querido Zeca conseguiu quando foi perguntar sobre o tema de hoje. Vamos lá. O Espírito Santo abandona aquela pessoa que pratica pecados considerados graves? Depende o tipo de abandono, né? Davi dizia, né? Senhor, que não retire de mim o teu Santo Espírito, né? Então, quando você comete um pecado, automaticamente o Espírito ele se entristece e ele te incomoda para que você se arrependa. Mas não que ele saia completamente de você, é nisso que eu acredito. Olha, na minha opinião, o Espírito ele entristece, pois a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Mas desde que há o arrependimento, não tem condições de ser abandonado jamais. Porque o próprio Deus, ele nos enviou o Espírito porque sabia que nós seríamos fracos, não seríamos capazes de enfrentar essas dificuldades do dia a dia. E ele falou, não vou nos deixar órfão. Uma pessoa órfã é uma pessoa a qual não tem mais esperança, ela não tem onde recorrer. Eu acredito demais no poder do arrependimento e que o próprio Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, e sempre há uma esperança para Israel, né? Eu acho que ele não abandona, ele acusa para a pessoa poder reconhecer.
que ele não abandona a gente que abandona ele. Bom, se você considerar a questão de Saul, que os pecados que ele cometeu, a Bíblia diz que o próprio Criador se afastou dele, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o Espírito Santo, se ele convence o homem do pecado, eu acredito que não vai se afastar. Eu acredito que ele possa convencer o homem do seu erro e ele voltar-se a Deus. Então, não acredito nisso. Então, sempre Deus vai dar oportunidade para que a pessoa se arrependa e se retorne ao Senhor. Isso daí é fato. Vamos lá. Pastor Tomás Tron, tudo bem, o senhor está defendendo a ideia de que o Espírito Santo vem e não larga mais o crente, porque ele é o penhor e tal. Mas alguém nas entrevistas falou assim, não, mas nós é que nos afastamos dele. Então, o Espírito Santo não me larga, mas eu posso largar o Espírito Santo? Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Ele fala o seguinte, da impureza, ele fala de pecado. Ele está proibindo, está incentivando a luta contra o pecado, proibindo que se viva em imoralidade. Ele diz assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, ele, como base para a santidade, ele usa a habitação do Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo habita em vocês. Vocês vão usar isso para o pecado? E aí ele diz o que habita em vós, que está em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando ele chega a esse ponto, ele diz, não peque, não faça imoralidade, porque o Espírito Santo habita em você. A maioria das pessoas pensa nisso também. As entrevistas mostram isso. Mas, pelo conceito popular, o versículo teria que terminar diferente. Ao invés de dizer, vocês foram comprados por preço, então agora sirvam o Senhor com o seu corpo, as pessoas esperariam dizer algo do tipo, mas toma cuidado. Então, já que ele habita em você, abre teu olho, que se você pecar muito, ele pode sair. Ele não faz nada disso. Ele trata a habitação do Espírito Santo como uma realidade fixa e inamovível. O que tem que mover é a nossa atuação. E um exemplo disso, alguém pode dizer, mas pode ser um pecado muito grave. Olha o que acontece no próprio 1 Coríntios, no capítulo anterior, daquele jovem que se uniu à sua madrasta, a mulher do seu pai, e estava tranquilo, e a igreja não o punia. Parece que era um negócio tão grave, tão feio, que Paulo diz que até entre os pagãos não se ouvia falar daquele tipo de pecado. Esse seria o pecado típico, a condição típica do qual o Espírito Santo abandonaria uma pessoa. Ele é, inclusive, entregue a Satanás pela ação da igreja. Só que ele diz assim, Paulo diz em 1 Coríntios 5,5, seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, ele ia ser punido, e aí ele completa, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Até esse homem estava com a salvação garantida, não porque ele pecou menos, pecou mais, porque ele não merecia, e nem nós merecíamos, e ele talvez merecesse ainda menos, mas porque a garantia, o penhor, o selo é dado por Deus. Ele é aquele que dá a salvação e ele é aquele que mantém. Então a questão não é qual pecado eu posso cometer, ou se eu posso cometer tal pecadão ou não. A questão é quem garante a minha salvação. O que é a salvação pela graça? O senhor concorda com tudo isso que ele falou? Concordo com boa parte, reverendo. Por exemplo, eu vejo, olha um exemplo claro, da graça e do perdão de Deus, ali em 2 Crônicas 33. Olha, quer um cara mais pecador que o rei Manassés? O cara vai tão longe que, além de virar feiticeiro, praticar tudo que é tipo de magia, mata os próprios filhos. Aí diz 2 Crônicas 33, não é? Ele ora e Deus se torna favorável para com ele. Então, o que eu vejo? Eu creio que nós temos que ter um equilíbrio, reverendo e o pastor Thomas, sim, ter a segurança da salvação, mas evitarmos um possível orgulho espiritual, achando, bom, já que eu estou aqui, não posso cair mais. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Um texto que nos ajuda nesse equilíbrio também é Hebreus 10, 35 a 39. Diz assim,
não percais a vossa segurança, ou seja, ela existe para nós, né? Ela recebe uma grande recompensa. De fato, o que precisais é de persistência para cumprir a vontade de Deus e assim conseguir a realização da promessa. Pois ainda tão pouco tempo, e aquele que vem estará aí e não tardará. O meu justo viverá pela fé. E aí, verso 39, quanto a nós, não somos homens que voltem atrás para a nossa perda, e sim homens de fé para a salvação de nossas almas. Então, eu vejo aqui a segurança, mas também uma advertência de Paulo, olha, mantenham a confissão de vocês, como 2 Pedro 1, 9 e 10, não é? Solidifique a sua eleição e vocação. Não que isso é uma obra humana, não, é permitir que o Espírito conduza você rumo à santificação, né? E quando eu estudo, reverendo e pastor Thomas, o processo do pecado imperdoável, eu sinto muita certeza da salvação em Cristo. Por quê? Quando a gente estuda ali Mateus 12, né, nos versos 31 e 32, a advertência. Não, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito. Só que, para Cristo falar aquilo, os fariseus entraram num processo de rejeição a Jesus que, olha, o cristão, para fazer isso, ele tem que ser muito mala mesmo. Eles não eram crentes, né? Não é o caso. Não seriam cristãos, mas tinham a influência do Espírito, porque senão a advertência não teria sentido, né? Acho que não. Jesus fala em outro lugar para eles, vocês, o diabo é o pai de vocês. Sim. Vocês querem me matar porque o diabo é assassino? Então ele não está falando, eu acho que é interessante falar da blasfêmia do Espírito Santo, mas no caso de que o Espírito Santo não entraria nesse incrédulo para se converter. Mas a questão é o crente, o que já se converteu. E aí dos fariseus não é o caso. Eu vejo, pastor, ali algum sentido para os crentes. E que sentido? Que ali Mateus 12, ele mostra uma rejeição aos apelos do Espírito para o coração dele. Mesmo que realmente não é uma aplicação específica para cristão, mas eles eram do povo de Deus. Sim, né? Eles se endureceram. Eles se endureceram. A ponto de rejeitar Cristo como Salvador, atribuir a obra do Espírito ao próprio diabo. Então, né? Mas aí eu vejo um pouquinho que eles vão bem além disso. Não se trata de não aceitar a opinião de que Jesus era o Cristo. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Então, como é que a gente sabe disso? Com a morte de Lázaro. Lázaro morre, Jesus ressuscita e eles fazem um plano para tirar a vida de Jesus e de Lázaro. Em vez de falar, poxa, mas se o cara ressuscitou um sujeito que está 4 dias morto, não vai ser ungido? Ah, não, mas nós temos que sepultar essa história. Quer dizer, isso mas esse é o caso ainda do incrédulo, né? Do incrédulo. Não entra no tema de hoje. Que se, como diz Estevão, né, que sempre resiste ao Espírito Santo. É o caso. Credo. Tá bom. Mas, pastor, eu queria que o senhor falasse assim, em que situação, porque o Thomas Franco não vai admitir, o senhor ainda admite, em que situação o Espírito Santo abandona um crente? Eu creio, reverendo, se o Espírito Santo, se o cristão não seguir Lucas 21, 19. Lá diz assim, né? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Deus, ele nunca desiste de nós. Agora, tem um detalhe. O coração humano é uma porta que tem uma maçaneta pelo lado de dentro. O que eu quero dizer com isso? Ali em Apocalipse 3:20, Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Ou seja, a salvação é sempre iniciativa de Deus, nunca vai ser do ser humano. Agora, ele diz o seguinte, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, eu vejo que o Espírito Santo pode se afastar de um cristão se ele decididamente rejeitar a Jesus ao longo de toda a sua vida, não é? Endurecer-se. Não, eu estou falando de um salvo. Não. Eu creio sim que um salvo, ele pode deixar de ser salvo, por ele querer isso, não Deus. Ele desiste de Jesus. Ele desistir de Jesus, mas não é um desistir, por exemplo, pecou gravemente, simples. Não, existe perdão para o homicídio, existe perdão para adultério, qualquer pecado, como eu falei lá em Levítico, né? Existe sacrifício para pecados voluntários. Agora, eu creio assim que, como alguns casos de cristãos, né? Que aceitaram a graça, receberam a graça, mas disseram, não quero mais essa graça. Não permitiram que o Espírito os continuasse guiando. Eu creio nessa possibilidade, sim, então, de a pessoa... Uma infidelidade extrema. Uma infidelidade extrema, sim. O problema, pastor, é que a Bíblia diz que quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel,
porque não pode negar-se a si mesmo. E aí que entra o selo, aí que entra o penhor. 2 Coríntios 1, 21, 22 diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e deu penhor no nosso coração. Quando chega em Efésios 1,14, ao falar do penhor, ele fala, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então, é uma garantia, garantida, né, ser bem redundante, é uma garantia firmada por aquele que é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, eu entendo a preocupação sobre a nossa fidelidade. E o discurso é o mesmo, temos que ser fiéis. O problema é que nenhum de nós consegue, e aí a gente cria um certo nível que normalmente está fora do que a gente está. Né? A gente se baseia por nós. Né? Qual é o nível da perda de salvação? Sempre é além do que a gente está. O problema é que o mínimo pecado é ofensivo para o Senhor. A mentirinha de manhã cedo, que eu cheguei atrasado, essa é ofensiva para o Senhor a ponto de enviar alguém para o inferno. Mas a fidelidade dele é quem nos sustenta, mesmo quando nós... É por isso o penhor a garantia. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel, ele é poderoso para completá-la. Então tá. A gente vai para o intervalo. Na volta, vocês dois vão conversar comigo. Como é que o Espírito Santo... Pensa bem. Tem um crente lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia e um crente lá na Igreja Batista da Redenção. Um em cada igreja de vocês. E aí, um desses crentes resolve arranjar uma amante. Ou um amante. Né? Continua na igreja, tudo direitinho, mas tem lá um amante, porque sabe como é que é, né? Burro amarrado também pasta. E o outro resolve virar traficante porque precisa pagar as contas tal, e tráfico dá dinheiro. O Espírito Santo faz o que com eles? Continua lá? A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando que as aulas da grade começam na outra semana. Você tem que ligar lá, fazer a sua inscrição, saber que curso você pode fazer para aperfeiçoar o seu serviço para o Senhor. A grade está à sua disposição com um monte de cursos em mais de 600 lugares diferentes no país para você aperfeiçoar a sua vida cristã, a sua fé e o seu serviço para Jesus. 0 Operadora 11 31 15 08 19, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje tem a ver com a ação do Espírito Santo que habita no crente, e esse crente comete pecados graves. O que o Espírito Santo faz? Abandona ou não? Vamos lá. Eu peguei 2 crentes no bloco anterior. Vamos lá. Pastor Leandro Quadros. Tem um crente lá na igreja, eu sou membro lá na Igreja Adventista, na mesma igreja que o senhor frequenta, estou lá. E eu resolvo que a minha vida está muito sem graça, e está mesmo, né? Aí eu arranjo uma amante. Né? Arranjo uma amante, mas eu continuo lá na igreja. Né? Ninguém descobre e tal, mas estou lá com a amante. Só Deus sabe disso e o Espírito Santo sabe disso também. E eu continuo. 1 ano, 2, 3, 5, 7. O Espírito Santo vai continuar comigo? Muito boa pergunta. Eu creio, reverendo, que sim. Eu não creio que o Espírito Santo abandone o crente por causa de pecados graves. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo um risco de o pecador, se ele continuar numa vida, não de pecador, porque todos seremos até a glorificação, mas se o cara continuar numa vida, diríamos assim, de pecadeiro, né, que faz do pecado um estilo de vida, ele pode correr o risco, não é, de Hebreus aqui, 3, verso 7, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aqui no verso 12 do capítulo 3, diz assim, tende cuidado, irmãos. Ou seja, temos que ter uma preocupação, né? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Ou seja, é possível o cristão virar incrédulo, infelizmente. Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido
pelo engano do pecado. Então, eu não creio que o Espírito abandone esse cristão em adultério. Agora, ele tem que ter um cuidado, tem que se apegar mais ao Espírito, né? Para ele abandonar esse pecado, para não acontecer de ele endurecer o coração e começar a achar que tudo é normal e virar um pecadeiro. Quer dizer, né, no caso, eu estou lá. Eu passo os anos, tal, continuo frequentando a igreja, não caiu nenhum raio na minha cabeça, né, não perdi o emprego, sei lá. Enfim, não fiquei doente. Então, Deus entende minha situação e eu toco o barco. Aí, pastor, ele está... Eu creio que ele está, assim, atrapalhando a influência do Espírito dele. Porque um cristão, ele tem que ter um conhecimento, né, bíblico de que, óbvio, homem é pecador mesmo. Qual é o homem que não gosta de mulher? Gosta. Agora, ao mesmo tempo, ele tem a consciência, não posso ficar enganando a minha mulher. O Espírito vai estar lá martelando nele. Eu não creio que o Espírito o abandone. Agora, ele tem que ter um certo cuidado para não chegar no momento de endurecimento, que óbvio. Esse endurecimento é só o Espírito que pode dizer quando vocês não temos como fazer isso. Não? O senhor concorda com ele? Concordo, com a exceção de que, nesse caso, o Espírito Santo ainda não deixa o crente. Ele pode endurecê-lo, ele pode... Em Romanos 1, uma das punições para a incredulidade do povo é Deus entregar-lhes as suas próprias vontades, endurecê-los ainda mais. Então, ainda assim, a questão é, o Espírito Santo deixa? Não. Ele pode discipliná-lo, pode abrir brechas para ele pecar mais ainda e se complicar mais ainda? Pode, mas não o deixa. O tema é, o cristão pode perder o Espírito Santo? Sim. E é para isso que existe o processo de disciplina. E é para isso exatamente. Caso o Espírito Santo pudesse ser perdido e a salvação pudesse ser perdida, o processo de disciplina não teria sentido. Ele visa a tratar o pecador com dureza, e os crentes podem sim cair em pecado, não cair da graça porque não cabe a eles se manterem nisso, mas ele pode pecar, pode desagradar a Deus, pode ofender o Senhor, pode entristecer o Espírito, pode apagar o Espírito. A Bíblia manda a gente não fazer isso. E ensina a igreja como tratar com isso. No caso daquele homem de 1 Coríntios, você supôs um caso, imagina que está na igreja e aí arruma uma amante, foi o que o cara de 1 Coríntios 5 fez, só que foi pior. Ele arrumou a pior amante que ele podia arrumar. Ele foi infiel em todos os níveis, a ponto de ser um choque até para o mundo. Foi disciplinado com a intenção de ele sofrer nessa vida, ainda que tivesse a certeza da salvação no dia de Cristo. Só que quando a gente chega em 2 Coríntios, apesar de o texto não ser claro em 2 Coríntios, tem alguém que se arrependeu. E que Paulo está dizendo o seguinte, o irmão lá que se arrependeu, agora confirmem vosso amor para com ele, para que ele não seja consumido de tristeza. Funcionou, o Espírito Santo que habitava nele, se é ele mesmo, e se fosse outro, fez a mesma coisa, o Espírito Santo que habitava nesse que esteve em pecado e que foi disciplinado com dureza pela igreja, que estava triste pela disciplina da igreja, encontrou arrependimento pela ação do Espírito Santo, encontrou reconciliação na igreja pelas palavras de Paulo. Então não existe perda de salvação, nem perda do Espírito Santo. Apesar de existir alertas severos de não peque, porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, entendeu? O Senhor pune, disciplina o filho a quem ele ama, também lá em Hebreus. Ele disciplina o filho a quem ama, não tira o espírito do filho a quem ama. Então tá bom, vocês responderam a mesma coisa. Então vamos lá, vamos para o segundo caso. Então sou eu, estou lá na igreja adventista, aí... Eu resolvo que o problema da minha vida é falta de dinheiro. O que é que dá dinheiro? Droga. Então eu vou virar um traficante. E como ninguém vai desconfiar de mim, porque eu estou na igreja, sou bonitinho, tal, né? Frequento a igreja certinho, guardo todos os mandamentos, tarará, né? Vai ser uma ótima cobertura para o meu tráfico. Credo, que ideia que eu estou dando. O senhor não vai dizer para mim que o Espírito Santo vai continuar comigo, né? Boa sua pergunta. Eu creio, reverendo, que o Espírito Santo continuará assim atuando nesse traficante para ele deixar as drogas. Agora eu creio o seguinte,
que ele pode chegar num endurecimento, porque o que acontece? Nós temos que nos perguntar o seguinte, será que o cara que chega num nível de endurecimento, ele pode ir para o céu? Sem um arrependimento? Eu não vejo como. Né? Então, mesmo que o Espírito continue atuando em mim para eu me arrepender e não queira me abandonar, se eu faço o que diz lá Hebreus 3, 12 a 15, né? Endureço o meu coração, eu posso ir para o céu com um coração duro? Não posso, eu tenho que permitir que o Espírito amoleça. Agora, eu vejo uma advertência de Cristo que é muito séria, por exemplo, esse caso do traficante, né? O cristão que quer se tornar um traficante. Aqui em Apocalipse 3, há uma mensagem para a igreja do período de Laodiceia. E nesta mensagem, Jesus Cristo diz assim, a partir do verso 15, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, ou seja, é aquele cristão meia boca, né? Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu não consigo ver uma segurança eterna nesse texto para esse traficante se ele continuar endurecendo seu coração. Agora, se ele permitir que o Espírito atue, aí vai se cumprir aqui, ó, o que diz o verso 16, o 17. Ó. Não, na verdade, o verso 18. Ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E o verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, eu creio que o Espírito atua nele para ele se arrepender. Agora, é o detalhe. E se ele morre hoje endurecido, Deus não vai poder levá-lo para o céu pelo colarinho, se ele não quiser. Pastor Thomas Tronco. Às vezes, muita gente que se desvia é porque não era crente. Está cheio de joio no meio do trigo. Então, a gente tem a visão de muita gente que se afasta, vai para as drogas, vira criminoso, vira macumbeiro. A maioria dos casos, provavelmente a pessoa não era crente. Era que nem aqueles solos que recebiam a palavra com alegria, mas a hora que vinha lá o primeiro probleminha ou a primeira tentação, corria longe. Agora, o problema é o seguinte, de dizer assim, a pessoa que morre em pecado não vai para o céu. O problema é que aí a pessoa é responsável pela manutenção da sua salvação. E não é assim que a Bíblia apresenta. Quando Colossenses 1:22 diz assim, 1:21 e 22, diz o seguinte, e a vós outros que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas suas obras malignas, esse é o incrédulo, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Está falando da obra que Cristo fez conosco. Ele nos reconciliou com Ele pela obra que Ele fez na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por mim, eu nunca vou conseguir me apresentar diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível. Isso aqui não é um bom patamar, não é acima da média, é 100% santo, sem qualquer culpa e irrepreensível. É só assim que a gente pode comparecer diante de Deus sem ser condenado. E quem faz isso é Jesus. Ele que nos reconciliou, não na nossa carne, no nosso esforço, no nosso permanecer, mas no corpo da sua carne mediante a sua morte. Jesus fez um pagamento. E a concessão do Espírito Santo é esse penhor, é esse selo, é essa garantia de que o que Cristo fez é uma vez por todas. A gente vê, por exemplo, o caso de Pedro, que negou a Jesus. Pensa, esse aí chegou num ponto. Jesus, pela sua graça, manda chamar não só os discípulos, mas também a Pedro. Fala, chama os discípulos e a Pedro. Talvez Pedro achasse que agora ele não se enquadrava mais entre os discípulos, mas está lá. Jesus resgatando, mantendo aqueles que eram seus, os que não são seus, esses voltam para o mundo. Então, mas e esse texto de Apocalipse 3? Eis que estou à porta e bato. Sim, estou para vomitar-te. Carta a Laodiceia. Deus pode fazer isso usando o seu povo. O fato de nós não perdermos a salvação não quer dizer que Deus não nos puna. Deus pode, e tem feito isso, tem fechado igrejas que se tornam infiéis. Crentes que se tornam infiéis, o Senhor os afasta
da sua obra, os afasta do seu ministério, os envergonha, os lança no mundo, mas esse não é o ponto que nós estamos tratando, da garantia da salvação, da habitação do Espírito Santo. A questão da disciplina bíblica, ela é uma disciplina doméstica para crentes, e ela dói, e ela é severa, e ela faz jus a todos esses alertas, abre teu olho aí, mas porque a mão do Senhor é pesada. A Bíblia, o livro de Hebreus fala, quando você estiver sendo disciplinado, não se desanime. Na hora a disciplina não parece motivo de alegria, mas Deus disciplina o filho a quem ama. Paulo também fala, depois de dar aquela dura bronca em 1 Coríntios, em 2 Coríntios ele recebe a notícia de que o povo se arrependeu, que a igreja se arrependeu, mas ficaram muito entristecidos. E Paulo fala, eu quase me arrependo de ter dado a bronca tão severa em vocês, mas não me arrependo, porque olha o que essa repreensão causou em vocês. Olha agora, não produziu tristeza que gera morte, mas que gera arrependimento. Então esse é o âmbito da disciplina de crentes. Dói, mas não perde salvação, porque não fomos nós que conseguimos e não somos nós que a mantemos. Crer na perda de salvação significa reduzir a obra do que Jesus fez na cruz por nós. Bom, vamos lá. Pastor Leandro, o senhor disse que o Espírito Santo não se retira, nem do amante, do cara que arranja amante, nem do cara que resolve virar traficante e vai trabalhando nele. Nesse meio tempo, vamos supor que esse processo dure anos, o Espírito Santo vai conviver com o pecado sistemático? Boa sua pergunta. O Espírito Santo, reverendo, mesmo não convivendo com o pecado sistemático, ele quer conviver com o pecador. Ele quer ajudar o pecador a mudar. Agora, o que eu bato nessa tecla é isso, né? Se o indivíduo quer continuar endurecendo o coração, ele está pedindo licença ao Espírito Santo. Né? Ele está pedindo licença ao Espírito Santo. Tu está atuando na minha vida, mas eu não estou muito afim disso. Ele vai desistir? Não. Agora, é perigoso o indivíduo chegar num endurecimento tão grande que ele não escute mais a voz do Espírito para o arrependimento. Porque se não houvesse essa possibilidade de o cristão endurecer, se afastar do Espírito, né? Por exemplo, 1 Coríntios 10:12 perderia o sentido, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Não é só um cair no pecado, mas é você rejeitar a graça de Deus. Eu gosto daquele texto de Josué 24:15 também, né? Que Josué diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lógico, e eu concordo plenamente com o pastor Thomas, não tem como se manter na santificação sem Deus. Isso é impossível, né? Jeremias 13:23 diz que assim como o leopardo não pode mudar suas manchas, eu não posso mudar minha natureza. Agora, eu vejo muita sabedoria, reverendo e pastor, numa frase de Ellen White, né? Que diz assim, todo milagre é o resultado da combinação do poder de Deus com o esforço humano. Não é salvação pelas obras, mas eu tenho uma pequena parcela em pelo menos deixar que o Espírito atue em mim. E eu vejo aqui em 2 Pedro 1:10 esse chamado que diz assim, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, nós somos vocacionados e eleitos por Deus, graças a Deus por isso. Agora, eu não posso pensar que já está tudo ok, porque aqui diz que eu tenho que confirmar essa vocação e eleição. Não teria um porquê de eu confirmar se eu não pudesse perdê-la. Agora, eu entendo, é difícil acontecer isso. Se o cristão permanecer em Cristo, mesmo que cometa pecados graves, e deixe o Espírito falar o seu coração para ele voltar atrás, eu não tenho dúvida alguma de que a obra que Deus começou vai se cumprir no cristão. O pecador que se arrepende e volta, até o filho pródigo aí, né, não tem problema. O problema é o pecador que morre nessa situação. Esse é o problema, reverendo. Por exemplo, eu creio muito na volta de Cristo, né? Por isso que o nome da minha igreja é Igreja Adventista, creio no segundo advento. Agora, eu sou um pecador. Agora, digamos que hoje eu sou um pecadeiro. E estou dizendo para o Espírito, eu não quero. Aí eu saio daqui e me acidento e morro, sendo um pecadeiro que não quis mais a graça. Deus não vai poder me levar para o céu, para o colarinho. Agora, se eu saio daqui, mesmo tendo uma vida de pecado, sou um pecador, mas eu estou lutando com Deus. Eu estou deixando o Espírito atuar em mim. Eu não venci totalmente,
A graça de Cristo me coloca no céu. Qual é o ponto que divide o pecador do pecadeiro? Eu creio, reverendo pastor, que é fazer daquilo um estilo de vida. Viver como se está tudo bem e não quero mais saber da graça mesmo. Quem pode definir muito isso é Deus. Eu faço essa diferença assim, pecador todos nós somos. Eu peco, o pastor peca, o reverendo peca, só que nós não queremos fazer de um pecado um estilo de vida. A gente peca, mas é porque essa natureza é uma desgraça. Agora, o pecadeiro não. Ele não está nem aí. Ele peca, nem precisa ser tentado, diríamos assim, ele já está pecando. E não é o nosso caso. Eu não creio que o cristão é um pecadeiro, a não ser que ele queira, né? O Philip Yancey usa uma expressão curiosa nos livros dele, né? Ele chama essas pessoas de abusadoras da graça. Abusadoras da graça, muito boa expressão. O problema, sabe o que é? É quando em 2 Coríntios 5, versículo 4, Paulo fala, pois na verdade, os que estamos nesses tabernáculos gememos angustiados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos. Ele está falando da morte. Não queremos ser despidos, não queremos morrer, mas ser revestidos, queremos ir para o céu, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então é isso que a gente quer. Nosso objetivo é chegar ao céu, é ressuscitar, é estar com o Senhor. E aí o versículo 5 diz, ora, depois de ter falado sobre isso, foi o próprio Deus quem nos preparou isso. Isso o quê? Esse revestimento, esse transformar o que é mortal sendo absorvido pela vida. Ele nos preparou isso, fazendo o quê? Outorgando-nos o penhor do Espírito, a garantia do Espírito. Então eu não tenho... A questão não é eu ser orgulhoso, então já estou... Isso é abusar da graça, é não entender a graça. A compreensão verdadeira da graça faz o contrário, faz eu ver que a garantia da minha salvação é porque eu sou tão mal que nem isso eu não consigo. Nem ajudar um pouquinho Deus que fez tudo, eu não consigo. Desse modo, isso deve me trazer temor e não abuso. E quando traz abuso, Deus sabe, Deus tem boa medida para disciplinar o filho a quem ama. Tem um texto aqui, pastor, no contexto de 2 Coríntios, que o pastor está dizendo, né? Que aqui em 2 Coríntios 6:1, ó, olha que interessante. Visto estarmos cooperando com ele, nós vos exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus. Ou seja, eu não vejo aqui uma graça irresistível. Pelo menos no fim vocês tinham que discordar de alguma coisa. Senão não é debate. Nós estamos discordando em 20% apenas. A Igreja Adventista é arminiana? Arminiana, reverendo, com uma ressalva. Nós não cremos no total livre-arbítrio. Cremos que há um livre-arbítrio, mas totalmente corrompido pelo pecado. E se o Espírito não conduzir, já é. O arminiano crê nisso mesmo. E aí ele crê que é a graça preveniente que quebra essa depravação. Tem um viés wesleyano. É isso mesmo, um viés wesleyano. Legal. Exatamente. Foi muito esclarecedor. Quem quiser conversar com os nossos convidados, os contatos dos dois estão publicados no site vejamsó.com.br. Você vai lá na aba convidados, você tem o e-mail e telefone, enfim, a forma de entrar em contato com esses dois irmãos para tirar dúvidas, fazer convites e assim por diante. Outra coisa, você pode assistir ao programa pelo canal do YouTube. Tem o canal do Vejam Só, né, que já tem há vários anos, e tem agora o canal do Hit TV. Você se inscreve no canal do Hit TV e assiste a exibição do programa pelo canal do YouTube e depois os vídeos que ficam lá. E o pessoal fica bravo se demora para colocar o vídeo. Sim, eles reclamam muito. Bom, vamos ver quem ganhou o presente para o pastor. Dá o livro aqui para o pastor Leandro poder assinar. O Edson, lá de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Conheço Casimiro de Abreu, passei por lá nas minhas férias. Muito legal. Tem um parque bem bacana lá. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe.